Estamos no nosso curso de batismo e hoje nós vamos falar sobre fidelidade, obediência, finanças. Nós vamos falar sobre alguns versículos que a Bíblia nos traz a respeito do dinheiro, a respeito de como lidar com o dinheiro. E eu gostaria de começar esta aula já te falando que existem versículos que nos explicam exatamente o que Deus quer que nós façamos com a nossa renda, com tudo aquilo que chega às nossas mãos. Porque, primeiramente, para iniciarmos esta aula, nós temos que ter no nosso coração e nossa mente algo bem claro, que é: tudo é de Deus, tudo vem dele, tudo é para ele e por ele. Então, todas as coisas que Deus permite chegar às nossas mãos, tudo aquilo que Deus permite a que tenhamos, a que possamos ter como posse, antes de chegar em nós, já é dele. E mesmo quando Deus permite chegar para nós sermos os mordomos, possamos ser responsáveis por aquilo que Deus permite chegar a nós, ele continua tendo o poder e também sendo dele. Apenas é um empréstimo, apenas é algo que Deus quer que a gente administre. Então você tem que administrar bem tudo aquilo que Deus coloca sobre a sua mão. Tudo aquilo que Deus coloca sobre a sua vida, Deus quer que você administre da maneira correta, da maneira que glorifique a Ele, glorifique o nome dEle. Então, mordomia significa administrar, significa cuidar, direcionar. E quando Deus nos coloca como mordomos, Ele nos coloca uma responsabilidade de saber lidar com cada coisa que Ele permite chegar a nós. Então, hoje nós vamos falar sobre finanças, algo muito importante para o novo convertido, para o novo nascimento. O batismo é um novo nascimento, onde nós nascemos da água e nascemos do Espírito. Para que possamos ser nova criatura, nós temos que nos batizar e nos arrepender das obras mortas, das obras de pecado, das obras que nos afastam de Deus. Com o novo batismo, o novo nascimento, o batismo nos traz a nova aliança com Deus. Nós dizemos que nós morremos para o velho homem, para a velha mulher e nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Por isso eu gostaria que você começasse a refletir aí na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então aqui é algo bem claro, dizendo que nós não podemos ter amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro está dizendo o seguinte: eu não posso amar mais o dinheiro do que a Deus, eu não posso amar mais o dinheiro do que as pessoas, eu não posso amar mais o dinheiro do que aquilo que Deus tem para mim. Eu necessito do dinheiro, você necessita do dinheiro para podermos pagar, podermos viver aqui na terra. Porém, o que Deus está nos chamando a atenção de um alerta é que o amor ao dinheiro nos traz prejuízos. O amor ao dinheiro nos traz os males. O amor ao dinheiro nos traz uma cobiça. E muitos deles que amaram o dinheiro, muitas pessoas que amaram o dinheiro, tiveram o naufrágio da sua fé. Então, aqui em 1 Timóteo 6,10, está colocando um alerta a nós sobre não amarmos o dinheiro. Em Mateus capítulo 6, no versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões, a Deus e ao dinheiro, que quer dizer a mesma coisa. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: nós temos que amar a Ele acima daquilo que Ele pode nos dar.
nós temos que amar a Deus acima daquilo que Ele nos proporciona, aquilo que Ele oferece para nós. Porque a questão não é ter as coisas, a questão é onde está as coisas no nosso coração. Qual é o lugar que está o dinheiro em nosso coração? A Bíblia tem mais de 2.000 versículos que fala do dinheiro, justamente porque Deus nos alerta a não termos essa raiz de amor ao dinheiro no nosso coração. Porque o amor real tem que vir dele e para ele. O primeiro lugar de honra, o primeiro lugar que você deve separar é o lugar para Deus. Então, quando nós substituímos isso e colocamos o dinheiro, nós temos consequências desse amor ao dinheiro e não é o que o Senhor tem para nós. Então, ele diz assim, que nós temos que rejeitar isso, nós temos que amar a Deus. Não tem como eu amar a Deus e amar o dinheiro. Eu tenho que considerar o dinheiro, eu tenho que respeitar no sentido de administrar bem, porque o dinheiro é de Deus. A Bíblia diz que a prata e o ouro é de Deus, é dele. Então, tudo que nós temos, na verdade, é dele, mas ele quer que nós perguntemos para ele como ele quer que a gente administre. Quando nós falamos sobre dependência de Deus, é justamente isso, é nós buscarmos aquilo que Deus quer que nós façamos. Não só apenas o que dá na nossa mente, mas Ele quer que nós façamos aquilo que Ele quer, a vontade dEle, o querer dEle. Então, coisas poucas ou coisas muito grandes, Ele quer que você pergunte para Ele o que você tem que fazer. E Provérbios 3, no versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. O que ele está dizendo? Tudo aquilo que eu te colocar, eu quero que você reserve a primeira parte. Porque a primeira parte é a primeira parte reservada, a primeira parte pensada. E ele quer o nosso coração. Então, quando eu reservo aquilo que é primeiro, eu estou dizendo o seguinte: Deus, o primeiro, a coisa mais importante é sua. Então, quando diz em Romanos 13, 7, também diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13, 7. E nós temos que pensar o seguinte: nós temos que ter também responsabilidades sociais. O que é isso? Eu tenho que pagar os meus tributos, eu tenho que pagar os meus impostos. A Bíblia diz que Jesus diz: dai César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que dar as devidas coisas que nos pedem, que nos é por lei e até por mandamento. Então, esse versículo de Romanos 13, 7 diz exatamente isso, que nós temos que dar, retribuir aquilo que nos é devido. E quando diz assim, a quem honra, honra, a honra primeira, a parte mais especial é a honra a Deus. Então, quando eu separo a primeira parte de qualquer coisa, nós estamos falando aqui de finanças, mas é de qualquer área da minha vida, eu tenho que separar o primeiro para Deus, porque Ele merece a maior honra de todas as coisas. E Lucas 16, 10 diz assim, que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Tá dizendo o seguinte, não importa a quantidade, não estou falando de quantia, nem de valores exacerbados, eu estou falando de fidelidade e obediência. Não importa quanto você recebe, não importa quanto é o dinheiro, não importa o que você vai colocar em primeiro lugar. O importante é você colocar em primeira parte, em primeira consideração. Deus está falando o seguinte, aquele que é fiel no mínimo, ele também vai ser fiel no muito. Aquele que também é injusto nas mínimas coisas, ele também vai ser injusto nas grandes coisas. Então, é algo proporcional. E Provérbios 11
o 24 e o 25, eu quero falar um pouquinho sobre generosidade. A generosidade é algo de Deus. Por quê? Deus é a pessoa mais generosa que existe. Porque Deus, ele dá com abundância, ele dá multiplicado, ele não tem a mão mirrada. E Provérbios diz assim: a quem der generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui está dizendo uma colheita, a recompensa através daquilo que você semeia. A Bíblia diz que aquilo que você semeia, você colhe. Então, tudo aquilo que você planta, você certamente vai colher. A generosidade também é algo muito importante e é algo dado por Deus, que vem de Deus. Quando nós somos generosos, nós também recebemos dessa generosidade. Então, é algo que nós com certeza iremos receber do Pai. E quando nós vamos ler também os versículos que falam sobre dízimo, eu queria aqui que você pensasse um pouquinho sobre a questão do dízimo. O dízimo significa a 10ª parte. Então, a 10ª parte significa o dízima, vem da palavra dízima. Quando Deus fala que nós temos que dizimar, está dizendo que Ele quer que nós demos os 10% daquilo que nós ganhamos. Então, Deus já reservou os 10% para que você coloque para Ele. Os 10% já tem um destino, segundo a palavra de Deus, já tem um destino definido, esses 10%. E em Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para que a recolhedes. Então, Malaquias 3:10 diz justamente isso, que nós temos que trazer os dízimos à casa do tesouro. O que é isso? A casa do tesouro é aquela casa que mantém a obra de Deus. Toda casa que mantém a obra de Deus é uma casa do tesouro. Então, quando Deus coloca os 10%, Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro. O que Ele está dizendo é o seguinte: eu quero ver se o seu coração está disposto a dar a primeira parte para mim. Se o seu coração está disposto a dar 10% na minha obra, por amor a mim, por amor ao meu nome. Então, o dízimo é justamente isso. É, na verdade, um ato, uma prática, se nós formos obedientes ou não. Então, Deus, a todo momento, Ele quer que nós tenhamos essa prática, essa atitude, conforme aquilo que Deus coloca na nossa mão. Então, a 10ª parte é algo que Deus já definiu como um destino certo. Entregar a casa do tesouro, entregar na obra de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido cada vez mais em muitos lugares, através de várias coisas que a igreja de Deus pode fazer. Amém? Então, esses 10% já é algo definido. Deus não vai falar assim para você, pega esses 10% e faça outra coisa. Não, esses 10% já é definido por Deus. Agora, o 100% é de Deus. Não é meu e não é seu. Os 10% ele diz entrega na casa do tesouro. Mas os 90% ele está dizendo o seguinte: eu quero que você me pergunte. Os 90% eu quero que você tenha essa dependência de toda vez me perguntar o que você tem que fazer com ele. Então, esses 90% quer dizer a sua dependência em relação a Deus. E os 10% quer dizer a sua fidelidade e a sua obediência em relação a Deus. Então, o que você vai fazer com o todo? Você tem que perguntar para Ele. Pai, eu já entreguei os 10%, mas o que eu vou fazer com os 90% que restaram? Porque também é seu e eu tenho que administrar da melhor forma, de uma forma que o Senhor se agrade,
para que o teu nome seja glorificado e que eu não desperdice os recursos que o Senhor tem colocado na minha mão. Porque o Senhor nos coloca recursos e nós temos que administrar da melhor maneira, da melhor forma, como o querer do Senhor. Amém? E nós temos então que fazer isso, fazer por amor a Deus a sua obra, para que mais pessoas conheçam, para que a igreja esteja cada vez mais tendo recursos para chegar a novas pessoas. Então, Deus quer ver o nosso coração em relação ao dinheiro também. Deus quer ver o nosso coração em relação às finanças, à obediência, à nossa fidelidade, como estar com Ele. E nossa próxima aula nós vamos falar sobre ofertas, nós vamos falar sobre votos, sobre prosperidade. Então, na próxima aula esteja conosco. Nós vamos finalizar esta primeira aula de finanças, de obediência, no nosso curso de batismo. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus.